e terei a oportunidade de falar novamente todos os dias aqui, porque nós estamos no momento exato de viabilizar e esse parlamento dar a resposta devida à sociedade brasileira, enfrentando esses vetos que foram ideológicos, vetos políticos, porque não há tecnicamente nada sustentável nos vetos que foram dados à Lei Aldir Blanc II, que a gente está chamando assim, e à Lei Paulo Gustavo. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado derrubarão esses vetos e colocarão em vigor essas duas leis tão importantes para a cultura brasileira. E gostaria de tratar aqui de um tema que surge hoje na Casa, na Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente o pagamento de mensalidade nas universidades públicas. Veja, desde a Constituição de 1988, que a gente vem enfrentando a tentativa de desconstruir a própria Constituição. A primeira emenda que foi trazida à Casa foi 1 ano e meio depois da promulgação da Constituição, que ficou conhecida como emendão do Collor à época, porque o presidente era o atual senador Fernando Collor, onde o próprio SUS constava dessa emenda para a sua retirada do texto constitucional. Muitas vezes nós vivenciamos isso aqui, a tentativa de desconstitucionalizar políticas universais públicas, tanto do SUS, como da Previdência, como da educação. E agora, instituir o pagamento da universidade pública, exceto para os que dela necessitam, aspas, afrontando claramente o artigo 206 da Constituição, é como se a gente não compreendesse o que é que sustenta o orçamento da universidade pública. O orçamento da universidade pública é a população que sustenta, são os tributos, são os impostos. A universidade é paga pelos tributos. Ela não é paga diretamente por ninguém, mas ela é paga pelos tributos, pelos impostos da sociedade. Nunca vocês me ouvirão falar: saúde pública é gratuita, educação pública é gratuita. Nada é gratuito nesse país. O Estado brasileiro tem a obrigação de fornecer a educação, o Estado brasileiro tem a obrigação de colocar a saúde, porque o povo paga, através dos tributos, essas políticas. Não existe SUS gratuito, não existe ensino gratuito, existe saúde e ensino públicos, porque é o papel do Estado brasileiro fazê-lo e a sociedade já paga por isso. Querer agora fazer uma escala de pagamento de mensalidades é uma bitributação do povo. Então é um absurdo essa tentativa de cobrar mensalidade direta numa universidade que já é paga pela sociedade brasileira. Isso é uma violação do direito da sociedade, é uma violação das pessoas, do direito desses jovens que são oportunizados pelo exame do Enem e que chegam à universidade pública nesse país. Eu recebi mensagens da reitora Denise Carvalho da FRJ no Rio de Janeiro, representando todos os reitores que têm sede no Rio de Janeiro e que são contra essa proposta, como de resto os reitores de todas as universidades brasileiras. Somos contra essa proposta, lutaremos frontalmente contra essa proposta, e eu acho vergonhoso que a essa altura, na conjuntura brasileira, se tente nesse momento instituir mensalidades, porque o próximo passo é fazer pagamento nos postos de saúde, nos hospitais públicos, e a tentativa de privatizar aquilo que é a obrigação do Estado brasileiro pela Constituição de 88. Muito obrigado. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, todo dia o povo brasileiro é surpreendido com mais uma tentativa do governo e da base do governo de desmontar aquilo que funciona para atender os interesses da maioria da população. É impressionante como que o governo age para suprimir direitos do nosso povo o tempo inteiro. Não bastassem todas as medidas adotadas até agora, o governo agora, por meio da sua base, se mobiliza para privatizar o ensino público no país. A PEC 206 é a PEC que tem como objetivo privatizar o ensino superior no Brasil. Vamos ficar de olho, povo brasileiro.
especialmente os jovens, os estudantes, os profissionais da educação, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, comunidade escolar. O governo se mobiliza nesta casa para aprovar a PEC 206, que visa cobrar mensalidades nas instituições federais de ensino, na universidade pública e nos institutos federais. Querem privatizar. Certamente estão incomodados porque nos últimos anos as universidades criaram espaços para os filhos do nosso povo. Nos governos do Partido dos Trabalhadores nós conseguimos, efetivamente, com várias iniciativas, nós conseguimos fazer com que os filhos dos trabalhadores pudessem ter acesso à universidade. E agora, o governo e sua base, incomodados com a ascensão de muitos brasileiros que antes não tinham oportunidade, estão querendo privatizar o ensino, cobrar mensalidade para as universidades públicas, para o ingresso nas universidades públicas, para os institutos federais. Vamos fazer uma grande mobilização no Brasil. Atenção, estudantes! Atenção, estudantes de todo o Brasil! Professores e professoras, comunidade escolar, vamos nos mobilizar e pressionar esse governo que quer aprovar a privatização do ensino superior no Brasil. Chega de tantas ameaças ao ensino público e a todas as áreas sociais. Vamos mobilizar o Brasil contra a PEC que privatiza o ensino público no Brasil. Concluída. Senhor presidente, para concluir, é mais uma ameaça do governo, então a palavra de ordem é mobilização. Vamos mobilizar o Brasil inteiro, pressionar cada deputado e cada deputada. É inadmissível cobrar mensalidade no ensino superior, nas nossas universidades, nos institutos federais. Por isso, vamos juntos, juventude brasileira, contra a privatização do ensino. A PEC 206, senhor presidente, é o governo da maldade querendo tirar a oportunidade do filho do pobre de ser doutor. Agora, o Brasil entrou nas filas. É a fila do SUS, onde, lá no meu estado, para fazer uma cirurgia ortopédica, as pessoas têm que ficar 2 meses na fila para poder conseguir uma cirurgia. É a fila do INSS, onde o trabalhador fica na fila. E agora, com 2 milhões de brasileiros na fila do INSS, para poder requerer sua aposentadoria, para as mulheres requerer o auxílio maternidade, para requerer auxílio doença, auxílio acidente, ou seja, não tem funcionários no INSS, não tem política pública neste país, principalmente depois do golpe da reforma da Previdência. E nós avisamos, aquele que votou a favor da reforma da Previdência vai pagar agora nas eleições, porque o povo vai cobrar. Como foi sua posição na época da reforma da Previdência? Mas, senhor presidente, essa PEC 206, ela é assombrosa. Como o filho do trabalhador rural vai ser doutor? Como que o filho do quilombola vai entrar na universidade? Como o filho do pescador? Como vai ser o filho do carroceiro ser advogado, ser jornalista, ser médico, ser engenheiro? Se vão cobrar agora mensalidade nas universidades públicas. Vergonhoso esse governo, que não tem política pública para a classe trabalhadora. E nós sabemos muito bem que o povo vai cobrar isso. Vai cobrar daqueles que vieram para a Câmara dos Deputados e não disseram para o seu povo qual seria o seu voto, o seu comportamento aqui na Câmara dos Deputados. Quando chegam
lá no interiorzão, fala que vai melhorar a saúde, que vai lutar pela educação de qualidade, mas aqui, pressionado pelo presidente da República, vota de acordo com a ordem que vem do Palácio do Planalto. Mas nós temos uma esperança, uma expectativa, senhor presidente, de que as coisas vão mudar. Para concluir, senhor presidente, que as coisas vão mudar. Luiz Inácio Lula da Silva está próximo de ganhar as eleições no primeiro turno. E agora, com o afastamento do Dória, nós acreditamos que é a senha para que Lula ganhe as eleições no primeiro turno, para que nós possamos fazer o revogaço e voltar a fazer o povo ser feliz no Brasil. Senhor presidente, gostaria que a minha fala fosse lembrada